Bom, vamos lá, primeiro intervalo deste debate. Tá estranho, Nassif. Tá estranho. Olha, durante o debate, a gente já recebeu aqui um vídeo, vou colocar agora já para vocês, de um quebra-pau que deu ali dentro dos estúdios. Nassif, olha isso, Nassif. Até o Marco Aurélio de Carvalho estava ali, ó. Aí, nesse clima de paz, né, tão bonito, fazendo debate ali. O Ricardo Salles, eu acho que ele aprendeu a brigar lá naquela universidade, naquela faculdade de Direito Americano que ele colocou no currículo dele. Lá. Quem? O Mac? Eu acho que era a escola do Gracie. O problema foi entre o Janones e o Ricardo Salles. Coisa feia. O Twitter aqui está em polvorosa, mas vamos lá. Eu quero ouvir um pouquinho Nassif, depois Haroldo, sobre esse primeiro momento aí do debate. Nassif, o que você achou? O Twitter está dizendo que o Lula, nesse primeiro momento, ficou um pouco na defensiva, né? O que você acha? Joga a questão da corrupção e jogou números. O Bolsonaro vai jogando números ali que não tem lógica, né? 900 bilhões, que foi investimento. Um investimento que transformou a Petrobras em uma das 5 maiores empresas do mundo e coloca como se fosse corrupção. Ele vai chutando. Eu achei alguns pontos interessantes. Primeiro, quando vem essa história repetida pelos liberais aí, de que o Brasil ele gasta muito na educação e tem pouco resultado. O Ciro Gomes foi muito correto lá ao mostrar que o gasto... Pô, se você quer escola técnica, profissionalizante, se quer professores de qualidade, você tem que gastar, evidente. E o gasto que tem no Brasil é dos menores, né? Em relação à educação, eles jogam também em cima do Lula algo que ocorria no período Haddad lá, que é o seguinte, você tem um nível baixo de educação. Você não vai dar um salto da noite para o dia. Então, você tem que analisar como que é o desempenho da educação, a evolução da educação. E no período Haddad, você teve uma evolução substantiva da educação. Daí eles comparam com setores, com países com a educação já consolidada. Né? Mas o Bolsonaro é isso. Ele vem com a questão da corrupção. Agora você tem todos os candidatos aí apontando umas elas dele aí em escola, na alimentação escolar, na vacina, na questão do SUS. É que um debate desse fica confuso, mas o quadro... Confuso, e eu percebi na fala da pergunta do Bolsonaro, você faz a pergunta especificamente para ser recortada e jogada nas redes depois. Né? Haroldo, o que você achou aí do primeiro momento? Fala para gente. Eu acho que o Lula, na pergunta do Bolsonaro, que de certa forma deu uma esquentada de cara no debate, ele respondeu bem, mas eu acho que tem duas coisas que ele podia ter dito e que talvez matasse de vez qualquer dúvida sobre essa coisa que o Nassif coloca, sai número de qualquer lugar, você não consegue nem rebater porque nem faz sentido. A primeiro que a base da delação do Palocci que não foi aceita nem pela Lava Jato. Né? Ou seja, é uma acusação, são dados que saíram da cartola para o Palocci tentar a delação premiada ali a qualquer custo. A segunda coisa é uma coisa que eu nunca vi o Lula fazer, mas eu acho que em algum momento isso tinha que ser colocado, que é como se a corrupção é o grande mal do país, e o país foi tão bem durante o governo Lula, esse não seria um indício de que a corrupção ali não era tão grande e não era tão significativa e que não tinha esse impacto todo que se fala? Esse argumento, eu não sei se para um candidato é difícil colocar isso, mas a gente tinha que fazer circular, me parece, porque primeiro porque eu acho que o processo, a superdimensionamento da corrupção é uma pauta moralista que ataca a esquerda e ataca, em geral, quem defende os trabalhadores no mundo inteiro. Né? Os trabalhadores... Pode interromper. Pode concluir. Não, os trabalhadores, os partidos ligados aos trabalhadores são mais acusados de corrupção do que os ligados ao empresariado. Né? Isso Sim. É geral.
É uma questão, parece que é de gênero do discurso até, né? Parece que é uma coisa que não pode. Álvaro, você acompanhou aí, dá o seu parecer aí nesse primeiro round, de 3 rounds. Eu gostei do formato da pergunta, achei interessante, foi a exigência, sobretudo da assessoria do Lula, você ter 4 minutos, né? Você ter um tempo maior, você teve um embate mais dosar, né? franco. E aí? Eu vejo que, na verdade, o que o Lula está traçando aqui é de garantir não só aquilo que ele tem, mas de esclarecer aquilo que pode gerar dúvida. Então, assim, o Bolsonaro ele tramou uma argumentação para a edição e o Lula, ao invés dele entrar no mas e você, não, eu vou falar de mim. Ele podia estar nervoso, e isso me alegra, sabe, Conde, de pensar que se até o Pelé fica nervoso, né? Como disse Chico Pinheiro, eu fico muito feliz de saber que a gente pode ficar nervoso, né? Então, assim, ele sim, me pareceu nervoso, mas ainda que nervoso, ele colocou com muita clareza todos os dados importantes para resolver o quê? Não houve essa corrupção que você acusa, não houve esse problema que você aponta. E é muito curioso, por quê? O Lula se vale de qual estratégia? Todos os outros candidatos vão bater no Bolsonaro. O que é ótimo, eles estão querendo os votos do Bolsonaro. Vamos lá, vai começar aqui. Desculpa, Álvaro, vai começar o segundo bloco, em que jornalistas vão perguntar. A gente vai colocar de novo a tela fechada aqui e continuem nos acompanhando. Vamos lá. Mais um intervalo aqui para a gente falar. Que coisa, né? Esses debates são intermináveis, né? Assim, às vezes fica essa coisa de quantidade de candidato, né? Quer dizer, fica um pouco estranho. Né? É isso. Não, e o problema é que o cara joga aquele monte de números mentirosos, não tem como. O Bolsonaro falou que roubaram 900 bilhões da Petrobras, sendo que a empresa vale 425 bilhões. É demais. E daí você pega esse caso aí que a Simone Tebet ou a outra senadora levantou, realmente eles tinham proposto R$200 na ajuda emergencial. Foi o Congresso que aumentou para 600. E eles quase vetaram lá. Mas a capacidade que tem ele de mentir, daí entra. Como tem tanta gente falando e tudo, aliás, as mulheres estão muito mais incisivas aí para bater nele. Realmente. Também. Agora, esse Luiz Felipe Dávila, nossa senhora, ele merece aquele 0 que ele tem, viu? Olha, só para dar um panorama aqui, eu estou vendo no Twitter todo o termômetro do debate, e aqui saiu uma primeira avaliação da Quest, né? No primeiro bloco, o Ciro teve 50% de aprovação, 50% de reprovação, e aí depois vem todo mundo meio que junto, Lula, Bolsonaro, Soraya, pela medição da Quest. O Ciro realmente se saiu bem ali, porque essa fala técnica dele nesses ambientes, né, Nassif, ela funciona mais, né? E o Ciro, o problema dele é a política, né? Porque quando você pega os diagnósticos, por exemplo, ele teve a coragem de dizer ali para desmentir essa maluquice aí de que você tem muito dinheiro na educação e que é mal aplicado, que isso é uma besteira, né? Mas você vê, aos poucos ali, as mulheres também trouxeram a questão do pagamento do SUS, que está inviabilizando a rede das Santas Casas e tudo, a questão da vacina também, né? Agora, o Ciro ele traz informações relevantes, ele é um cara inteligente. O problema dele é a estratégia política. Haroldo, o que você achou daquele embate Ciro-Lula ali, que foi um momento importante ali, né? Achei importante, achei que o Lula se saiu bem, até arrancou um sorrisão do Ciro, fez a piada com Paris que alguém precisava fazer, né, para o Ciro, e colocou a questão como a gente acha que vai acontecer mesmo, né? Acho que o Ciro tende no segundo turno a entender o que está em jogo, né? A gente espera que dessa vez ele não vá para Paris. Mas eu acho que o Bolsonaro acabou abrindo um flanco muito interessante na resposta à Vera, mudando de assunto, né? Que colocou ele na berlinda, mas ele não tinha ido mal, não. Acho que ele jogou bem o jogo do debate ali. O Bolsonaro? Nesse momento,
Eu acho que o Bolsonaro não se saiu mal. Não. Ele usou bem as regras do debate, mas a coisa da Vera acabou abrindo um flanco para ele e ele acabou apanhando de todo mundo, né? Com isso. Sim. E eu acho que ele acabou mal, não pelos assuntos que puxou, mas por essa vontade de animar a torcida dele contra os jornalistas que atrapalha ele. E ainda bem, né? Também, porque realmente. Mas a capacidade que ele tem de jogar dados, jogar. Não, é totalmente irresponsável, é insuportável assistir o Bolsonaro sobre qualquer assunto, porque a gente sabe que não tem nenhuma fidelidade à realidade ali, né? E ele provocou. O que eles tinham que casar ali seria fazer um pool de checagens aí e rebater em seguida, né? Porque não adianta, o cara joga a informação, daí daqui a algum tempo sai uma matéria falando ele mentiu ali. Mas o gado dele e as gravações editadas já vão estar no ar, né? Meu querido Álvaro, como é que você está vendo aí? O material fica produzido e pode ser replicado quantas vezes quiser nos grupos. Ele está produzindo material para o Twitter. Exato, ele está produzindo material para o tiozão do churrasco, né? Aquele cara que é totalmente acientífico, que não entende nada de qualquer coisa, e se ele ouve da boca de alguém porque foi dito aquilo que lhe agrada, ele sai replicando. E é exatamente alguns tiozões do churrasco que a gente tem no comentário. Quero, inclusive, mandar abraço para todos eles aí, que estão falando números e tal. Sempre tem que saudar esses tiozões do churrasco. São pessoas totalmente acientíficas. Mas é esse público, né, com quem ele vai se comunicar. Em especial quando você rebaixa a qualidade de educação do país, quando você rebaixa a capacidade intelectiva das pessoas, quando você rebaixa a capacidade reflexiva de todas elas. Então ele consegue, de alguma forma, comunicar. Eu penso que o Lula conseguiu, com o Ciro, fazer aquilo mesmo, puxar ele falando que fez parte do governo, mostrar que o Ciro está do lado dele e que ele não deve ir para Paris. Eu penso que esse é o recado que tem que ser transmitido. E o recado transmitido é qual? Atenção, cirista. Atenção, você que quer votar no Ciro. Caso você, no primeiro turno, não venha com o Lula, no segundo, não vai para Paris. É muito curioso. Uma coisa frugal, assim, do dia a dia, mas eu fui num mercado comprar um negócio e eu vi um pai com uma criança falando assim, no primeiro turno eu vou de Ciro, no segundo turno eu vou para a praia. Quer dizer, repetindo aquilo de Paris, percebe? Mas você percebe que aquela pessoa votou no Bolsonaro em 18, agora migrou para o Ciro. Então já é uma tendência. Aquele que votou no Ciro em 18 e quiser votar no Ciro em 22, como diz o próprio Lula, direito da pessoa. Mas em 22 não dá para ir para Paris, não dá para ir para a praia num eventual segundo turno. Né? Só um detalhe, Nassif, queria que você comentasse antes da gente voltar lá, mas assim, muitos, nós estamos tendo um ataque gigantesco aqui de bolsonaristas, eles estão em todos os lugares, clicando 22, 17, tudo que você imaginar. Por isso que nem dá para eu ler comentário aqui, porque é uma enxurrada. Nassif, mais um comentário sobre o debate, 1 minuto para a gente voltar lá. Não, eu acho que o ponto central que o Lula tem que bater firme aí é essa questão da corrupção. Esse é o ponto que o Bolsonaro explora. O Lula foi absolvido de todas as denúncias que foram feitas quando saíram de Curitiba. O Palocci, já foi dito aqui, que o Palocci não foi aceito nem pela Procuradoria, a delação dele. Mas o Bolsonaro citou o Palocci. Pois é. Então o Lula teria que, eu acho que, bater nessa questão da corrupção no último bloco aí, para esvaziar um pouquinho esse discurso, porque os outros candidatos também estão entrando nisso, né? Eu sei que é complicado passar a ideia do presidencialismo de coalizão, também deram muita moleza com o negócio da Petrobras aí, e é difícil passar a questão da governabilidade, porque esse moralismo pequeno é enrolado aí, né? Mas, de alguma forma, ele tem que desenvolver um discurso mais assertivo assim, em relação à corrupção. Acho que vai entrar agora. Vamos voltar. Alguém quer complementar aqui? Rapidinho, pode ser. Rapidinho. Eu penso que o que está acontecendo? O Lula está vendo todo mundo bater no Bolsonaro, então ele não precisa bater. Ele fica com o papel de estadista e agora, na finalizada, na última fala, ele pode falar do segredo do sigilo de 100 anos, da emenda e de tudo. E talvez ele jogue, puxe o pino e acabe o programa. E o Bolsonaro vai acontecer isso, para onde correr.
Minha aposta. Vamos ver. Gente, dá um cansaço, né? Porque a gente não estava mais acostumado a isso, que é uma demagogia muito violenta, né? É uma coisa, você vê o Felipe Dávila falando, é tudo muito pasteurizado, né? Na verdade, não, e no Bolsonaro nem se fala, né, Nassif, Haroldo? Mas é uma loucura, assim, parece que as pessoas têm um fetiche pela mentira também, né? Acaba sendo um produto, um subproduto aí desse momento dramático do Brasil. Vamos ouvir um pouquinho Nassif, depois Haroldo. Vamos ver o que a gente pode buscar aí para o nosso público aqui, que está aqui firme e forte com a gente, Nassif. A gente pode discutir quem foi o melhor, mas quem foi o pior, o Felipe Dávila é um horror. Mas é muito fraco. E ele falando do Zema, porque tira o Estado todo. Gente, um país que não consegue atender fila do SUS, que não consegue atender as escolas, que está esvaziando as universidades, ele diz que é falta de Estado. E daí ele coloca o Zema lá. O Zema tem uma CPI da CEMIG lá que mostrou que o Partido Novo contratou escritórios de advocacia ligados ao Partido Novo lá para a CEMIG. Tem toda uma lista de escândalos. Se pegar um dos grandes escândalos, que não foi escândalo, mas acabou sendo transformado em escândalo, que comprometendo o Pimentel, foi uma suposta ajuda do BNDES ao Abílio Diniz, que é o sogro dele. Então, ele vem com um princípio aí que a lei deve ser igual para todos, que vai contra todos os princípios jurídicos, que a lei tem que dar tratamento desigual para os desiguais. Então, esse é o horror. Né? A Soraya vem com o imposto único do Marco Sintra. O imposto único você lembra aquele negócio do... Como é que chama aquela... Emperroxo, que resolvia tudo? É o imposto único do... Emplastro, não é? Emplastro não sei o quê. É o imposto único do Marco Sintra. Isso aí faz 30 anos que se discute. Isso não tem a menor... Não é questão de viabilidade. O sistema tributário ele tem um conjunto de características que você não pode trocar por um imposto único. Isso já foi... E ela fala do Marco Sintra como se fosse uma sumidade. 17 anos em Harvard. O Marcos não tem nenhuma expressão no meio econômico ou acadêmico. Tanto que a reforma tributária aí foi para o Bernardo Api, ele que está tocando aí, em acordo com vários estados. Bom, você tem a Simone Tebet, que saiu bem, mas a Mara Cabrilli, que ela colocou como a grande parceria. A Mara Cabrilli é uma pessoa muito complicada. Né? A Mara Cabrilli, o pai estava enrolado até o pescoço lá com a questão de ônibus lá em São Bernardo. Ela lançou acusações. Ela chegou ao cúmulo. Isso me foi dito pela enteada do Gilmar Mendes, aí, que era superintendente lá da parte penitenciária de Brasília. Ela entrou na Papuda, tirou umas fotos, manipulou fotos lá para dizer que Dirceu e outros estavam sendo protegidos. Então, agora, o Bolsonaro, no final, ele acabou exposto. Acho que o Lula atuou de maneira a não se expor para o tiroteio. O Ciro teve alguns bons momentos ali, mas o Ciro, bom, pelo menos em relação às mulheres, lá ele expôs essa questão das rachadinhas e da maneira como ele protegeu as mulheres, né? Mas é aquele negócio, né? Quando o Bolsonaro fala em todas as políticas que foram feitas aí para as mulheres, logo vem na sequência a repórter da Bandeirantes para fazer uma pergunta, mostrando que houve o maior corte para programas para mulheres, mas vai descasado. A afirmação vem aqui, lá na frente vem um dado que é colocado e acaba ficando no ar aí. Quer dizer, para os bolsonaristas raiz aí, o Bolsonaro saiu bem. Agora é um mentiroso compulsivo, né? Deixa eu só, antes de passar para o Haroldo e para o Álvaro aqui, pegar o balanço do segundo bloco feito pela Quest. Eu vou colocar na tela aqui. Não está querendo entrar, agora entrou. O segundo bloco, o Ciro foi ainda melhor, né? 52 de positivo, 48 de negativo. A Tebet subiu,
foi para 47 de positivo, o Lula ficou em terceiro. Lembrando que o primeiro bloco, o Ciro também foi o melhor, o terceiro bloco deve estar saindo daqui a pouco. Lembrando que essa aferição é feita pela internet, quer dizer, é uma aferição assim, é só uma referência. Haroldo, quero que você aponte aí o que você destaca no debate, mas assim, eu queria que você falasse, depois o Álvaro também, sobre o formato. Você gosta desse formato? Funcionou, não funcionou? Olha, eu, sinceramente, eu acho o formato do debate, conforme foi avançando os anos das eleições, eles ficaram muito engessados, né? Então, dominar as regras do debate ficou mais importante do que você levar questões de fundo mesmo. Então, assim, o fato de ter a Soraya e não ter o Péricles, por exemplo, da Unidade Popular, não tem nenhum sentido, né? Agora, me surpreendeu até que positivamente, assim, como a coisa rolou, porque algumas verdades que pareciam ser impossíveis de ser ditas foram ditas. A Soraya defendeu o fundo eleitoral com essa clareza e abertura como ela defendeu, num jogo aí de demagogia do Felipe Dávila, eu achei bacana. Achei que foi um momento que não está no jogo principal, mas é aquela jogada ali no canto da área ali que você fala, pô, até que alguma coisa saiu disso aí. Acho que esse tipo de debate desfavorece muito quem está liderando as pesquisas. Então, acho que o Lula apanhou injustamente, muitas vezes não teve condições de responder adequadamente. Para o Bolsonaro, o Bolsonaro abriu vários flancos, né? Se a gente não tivesse rede social, ele teria perdido o debate mesmo, assim, muito claramente. Vamos ver como é que vai ser o jogo, a repercussão desse debate nos próximos dias. Não acho que foi um dia brilhante do Lula, como foi o Jornal Nacional, né? Eu acho que o Jornal Nacional ele foi brilhante, mas também não foi um desastre, né? Então, eu acho que a gente vamos ter que esperar um pouco para ver o resultado. Foi meio que um 0-0 para todo mundo. Eu acho que foi um jogo meio empatado, 1-1 mais do que 0-0, viu, Conde? Eu não acho que foi um debate perdido, no sentido de ninguém falar nada que presta. Eu acho que teve vários momentos bacanas. Mas pelo menos deu o pontapé inicial nos debates que estavam praticamente vetados no Brasil depois daquelas desistências do Bolsonaro. Saiu o resultado aqui, Haroldo, do terceiro bloco, e a Simone Tebet foi a grande vencedora, segundo a Quest, do terceiro bloco. De fato, ela se destacou, né? É porque o assunto mulher veio e ela se posicionou bem mais de uma vez sobre o tema, né? Ela é bem articulada, né? Ela é bem articulada. Mas enfim, eu fiquei um pouco não sei enfadado. Se isso rende voto, mas ela não... O que eu achei é que assim, não foi um debate perdido. Assim, nesse sentido, é bom para a política, né? Para o debate político. Eu acho que esse é o ponto que você estava puxando, né, Conde? Pois é. Eu acho que a gente pode depois, na próxima rodada aqui, vamos tentar fazer umas 2 rodadinhas para a gente encerrar, mas eu acho que a gente desaprendeu um pouco, né, a debater publicamente com tudo isso que aconteceu no Brasil. Eu acho que a gente debatia, desde o Aécio Neves, já não se debate muito bem aqui. Álvaro de Azevedo Gonzaga, socorro. Eu tô lembrando muito de campanha com aquelas chapas fantasmas para a escola. Não sei se vocês se lembram. Campanha de chapa fantasma para a escola, você podia propor o que você queria. De cerveja no bebedouro a campeonato de pau de sebo. Eu me recordo que tinham essas chapas fantasmas que prometiam isso. Tipo imposto único, assinar um compromisso de triplicar o orçamento na casa do hospital, que cuida muito bem de todo mundo, de dar um auxílio emergencial de R$10.000 para cada brasileiro, porque você tem uma certeza, você não vai ganhar. A partir do momento que você tem essa certeza, você pode prometer tudo e ainda desafiar aquele que tem reais chances de ganhar se ele vai cobrir a proposta. E não é um jogo, não é truco. Né? Você chama truco, você não tem que chamar 6. E eu penso que nessa medida é possível ver que o Lula entendeu. Por quê? Porque senão ele produz material para frente, para o futuro. Um material que vão falar assim, mas você não disse que ia dar o auxílio emergencial de R$10.000, triplicar o orçamento da Santa Casa de não sei aonde, fazer o imposto único,
ter como ministro da Fazenda ou da Economia o novo Paulo Guedes, da candidata do União Brasil, porque era isso, né? Esse sujeito, ele tem uma tradição, uma história, não sei o quê. Então, assim, quem tem nada por cento, 2%, pode falar e prometer o que quiser. Sim. A chance de ir melhor é muito grande, porque eu posso prometer o que quiser. Todos vão ter que sorrir às 7 horas da manhã, porque nós vamos criar o programa Sorriso Feliz. E aí você vai fazendo vários programas desconexos da realidade e de uma proposta de um presidente da República, que muitas vezes foge da alçada, e você atinge as pessoas e a simpatia delas. Aqueles que lideram a pesquisa têm 2 caminhos. E aí eu penso que a gente tem que analisar os 2 que lideram as pesquisas, o Lula e o Bolsonaro. Se a gente for analisar aqui o Ciro ele também goza, ele frui dessa simpatia. Só que ele tem uma verborragia numérica muito grande, e quando ele começa a falar números, não importa onde ele quer chegar, você fica preso naqueles números, mas como é que ele decorou isso daí? E aí ele apresenta um argumento. Isso faz parte da retórica positiva, né? Até o Aristóteles vai falar isso. Então eu penso que o Ciro, ele faz esse tipo de argumento. O Lula, ele optou pela retranca. Na retranca, ele garante exatamente o capital que ele já tem, e ele produz dúvida nas pessoas que não votam nele do porquê não votar nele. Outra, ele prefere se defender e defender a imagem dele do que atacar a imagem daquele que já tem a imagem toda arranhada. E o mais problemático seria aquele que... E você. No fim e ao cabo, com direito de resposta, ele conseguiu responder ao ataque que o Bolsonaro recebeu. Mas teve uma coisa aí que eu acho que vocês não sei se perceberam, todos os internautas, mas Bolsonaro pediu 2 direitos de resposta. Um por uma afirmação da Simone Tebet e outro por uma afirmação do Lula. Ele perdeu a afirmação do Lula e ganhou pelo da Simone Tebet. E ele respondeu para o Lula. Ele usa disso e, no fim, a partir desse direito de resposta, não dão a ele o direito de resposta. Ok. Só no final dão ao Lula o direito de resposta. De alguma maneira, ele fez aquilo, colocou a granada e tirou o pino. Acredito que, estaticamente falando, os melhores foram esses que oferecem cerveja no bebedouro do pátio do colégio. Entre Lula e Bolsonaro, eu diria que fica muito próximo, é um 1-1, mas agora a gente vai ter que ver como é que vai ser, vamos dizer, o próprio Giannone nessa energia, né, das redes sociais. As redes sociais vão responder muito. Olha o Lênio aí. Olha quem apareceu aqui. A Lênio Streck sobreviveu a esse debate, Lênio. Poxa, meus amigos, muito sofrido, né, esse debate. Porque também deu azar essa questão da pergunta no início. E eu não entendi até o final. Desculpem, vocês entenderam esse negócio dos 4 minutos em Nassif? Vagamente. Eu não entendi bem, eu acho que o Lula também não, no início. Porque ele deu tempo, porque ele devia ter falado os 4 minutos. Não entendi bem isso, não sei. Para mim ficou um pouco confuso. E acho que deveria ter partido... Digamos assim, qual foi a questão que faltou só para o Lula? Nesse debate que sempre tem que ser analisado no contexto em relação a... Porque pouco tempo de resposta, etc. Acho que ele deveria ter usado outros tempos para responder duramente essa questão, esse ponto do fake news dos 900 bilhões, que já até o Estadão já disse que isto é uma fantasia terrível, e dos 300 milhões, que isso não tem nenhum sentido, na conta corrente, no exterior, devia ter respondido isso. E isso é o que faltou. Eu acho que devia ter sido incisivo nesse ponto. No mais, são questões que, como eu disse na minha intervenção inicial, muito rápida, eu disse que o problema desse tipo de debate, eu não gosto desse tipo de debate, porque ele é bom só para quem não tem nada que perder e para aventureiros
e que depois aqueles que podem usar o debate fazendo pequenos cortes. Isso, para quem está na frente, é péssimo. O que o Lula tem a ganhar com um debate desse tipo, se expondo para que os chacais ataquem? Eu não vejo... Mas, por outro lado, se o Lula não vai num debate desse, aí ele seria... né? Não, isso também eu falei, porque, digamos assim, se o Bolsonaro não fosse, Lula não precisava ir. Isso sim. Agora, como o Bolsonaro foi, era inexorável que Lula fosse. O que não tira a tese de que não há lucro nesse debate. Entendeu? É brigar com um bêbado. Se você ganha, você está batendo em alguém que não pode se defender muito. E se você perde, você perdeu para alguém que jamais alguém pensaria que poderia bater em você. Esse é o detalhe. Por isso que eu não gosto. Eu acho que debates desse tipo, com respostas de 1, 2, 3 minutos, 4, que até agora não entendi qual é o tempo, não trazem lucro nenhum para ninguém. Os 4 minutos, eu acho que é o seguinte, se eu estiver errado, me corrijam aí. O candidato que responde, ele tem direito a 4 minutos no total e ele usa do jeito que ele quiser. Então, se ele vai até 2 minutos e 30 na primeira resposta, daí o que perguntou vai dar a réplica, na verdade vai dar uma réplica de 1 minuto, e aí ele vai ter mais 1 minuto e 30 para terminar o tempo dele lá. Só que o problema é o seguinte, a Band não deixou isso claro. Ou eu não vi a explicação direito. Fala, Nassif. Eu também não ouvi. Eu acho que o ponto que o Lênio coloca aí, que é importante, esse modelo aí de debate, que vem lá de trás, vem dos debates do Kennedy com o Nixon lá atrás, eles não acrescentam nada, porque digamos, as propostas aí, elas não vão ser expostas num debate dessa natureza. Vai mostrar quem é mais esperto para fazer uma coisa. Então, eu acho que é um modelo que tem que dar uma interrompida mesmo. Tem razão. E coloca pessoas inexpressivas com outras. Porque, veja bem, você tem lá, o Ciro tem o seu programa de governo, o Lula tem, o Bolsonaro tem as suas maluquices todas aí, mas dentro de um debate fica uma guerra de egos aí que depende da habilidade do cara para usar melhor os recursos. Eu acho que é um modelo falido. É um modelo falido. Eu não tenho dúvida disso. Isso é um modelo, né, um debate com esse tipo de modelo em que você pede o que você acha da educação para falar em 1 minuto e meio, fala só um pouquinho. Agora, você tem que arrumar um modo, eu não sei qual é o modo, para que se possa fazer um debate racional e não um debate de esperteza, um debate de memes. Eu sou bom porque vou jogar um meme do tipo, você é um ex-presidiário. Bom, e aí? Ô, Lênio, deixa eu só de meme. fazer um comentário que é o seguinte, é por isso que eu acho, vou passar para o Haroldo, depois, vamos fazer mais uma rodada assim, ó. Na verdade é Nassif, ou não? Nassif, Haroldo, Álvaro e Lênio. E só comentar o seguinte, eu acho que nós, da mídia profissional, independente, deveríamos organizar um debate, porque essas mídias, elas estão... A gente comenta isso toda semana, né, Nassif? Eles não sabem mais o que fazer, né? Estão defasados tecnicamente com um monte de coisa. Tem aparelho, tem luz, né? Você vê lá, aquilo lá parecia só luz, né? Aquela coisa azul, bonita e tudo mais, mas de conteúdo que é bom, uma porcaria. Era melhor aquele debate Roots lá da Band dos anos 80, que todo mundo sentava numa mesa, lembra, Nassif? E a Marília Gabriela conduzia, ficava todo mundo um do lado do outro, aí dava mais, pelo menos você tinha um embate maior, um tom, né, diferente. Enfim, eu acho que a gente devia insistir. Ainda há tempo, viu, Nassif? Vamos propor para eles um debate? Vamos propor. Eu acho que esse modelo realmente é falido. O que os jornais, a mídia, eu acho que nós também deveríamos fazer é colocar coberturas aí sobre as propostas, objetivos de cada um e checar, questionar.
A gente tem um grande problema que já vem da televisão, foi gravado pelas redes sociais, é que a palavra, a imagem passou a ser mais relevante que a palavra escrita. E a palavra escrita é que permite você refletir mais. Então, eu acho que o ponto ideal seria pegar os principais candidatos, pegar os principais temas aí, não só econômicos, hein? Um ponto dos mais relevantes é que espero que essa eleição acabe com esse primado do economista salvador. Economia é meio. A política é o fim. A melhoria da situação da população. Então, eu acho que o ideal seria confrontar propostas mesmo, detalhar mais, porque você tem boas ideias que têm surgido aí. Vamos pegar, por exemplo, aí, com essa ideia de pegar renda básica, mais BPC e tudo, tirar do orçamento da Previdência, criar um fundo. Você tem toda a tradição de políticas sociais do Lula, você tem as discussões sobre juros, mas não é nesses debates que você vai conseguir tirar e misturar Felipe, não sei das quantas, aí, misturar com candidatos que tem possibilidades aí é desperdício. Tanto que você pega aí todas as pesquisas que saíram até agora, aí da Folha e do pessoal de Belo Horizonte, lá, dá um pior desempenho desse Felipe Dávila aí, né? Eu acho que a gente tem que entender as propostas. Quem é Soraya? Outra coisa, enquanto um debate desse, Nassif, não tiver alguém que é o ombudsman do debate e diga, quando alguém diz assim, a Petrobras deu um prejuízo de 900 bilhões, isso tão mentiroso. Claro. Cara, e toca tem que alarme, né? Toca um alarme. E outra, diz assim, você tem 300 milhões, não tem prova nenhuma e não tem nada, tem que dizer para o telespectador. Então, não pode ser assim, porque você está incentivando que o cara minta e seja esperto. Enquanto o debate não tiver um ombudsman do debate que tenha poderes para dizer, ele mais 2, 3 assessores, e botar a campainha e dizer assim, errou, e desmoraliza o mentiroso. Se não tiver isso, na próxima o cara vem de novo com eu, naquele dia, fiz tal coisa. Por exemplo, quando alguém perguntou sobre você defendeu um assassino em plenário, ele disse que não, diz. Naquele dia, eu sei do pronunciamento, aliás, eu acho que estava num programa que o Nassif estava, eu acho, que é um cara que o Bolsonaro defendeu. Tem que dizer, senão o debate não é sério, o debate vira uma fantasia, uma ficção. É o que você está dizendo, me parece... não só defender a democracia, mas o princípio republicano também, né? Isso é republicano, é mais do que democrático, é republicano, porque senão vira isso, uma zona, e o sujeito... O que o Bolsonaro fez, na verdade, foi exercitar a suposta liberdade de expressão, que nada mais é do que uma libertinagem de expressão. Ele expressou mentiras, e essa libertinagem de expressão nada mais foi do que a propositura de várias mentiras espraiadas e que depois vão ganhar campo. Ou seja, ele produziu material para mentira. E veja, todos aqueles que defendem a democracia, os princípios republicanos e o chamado Estado Democrático de Direito precisam da campainha do ombudsman, precisam tolher a palavra daquele que mente. Então, ele não pode, ele tem que ser penalizado de alguma maneira. O sujeito mente na campanha eleitoral, tem que perder tempo na TV, e a lei eleitoral prevê isso. Então, assim, é realmente lutar contra isso, para que a pessoa perca a relevância nas redes sociais. Alguma coisa precisa ser feita. Mas, de fato, o interessante era a senadora de uma nota só, de um imposto só. Ela ficava sempre batendo nisso. É uma coisa assim, a reinvenção da roda. E o do novo lá, como é que é o nome dele? Felipe Dávila. Esse Dávila aí. Eu achei sensacional, porque ele vai falando as coisas com uma naturalidade e me lembra muito, Lênio, um congresso que o Godofredo da Silva Teles participou, em que foi um professor muito preparado, muito bom, tal, mas ele desqualificou o argumento do Godofredo falando assim, professor Godofredo, que tem uma teoria ultrapassada. Aí o sujeito ficou falando de um monte de teoria do direito e tal.
Aí o Goffredo chegou no final e falou, olha, parabéns, eu gostei muito da sua fala, só faltou falar uma coisa, da pessoa humana. Eu achei muito legal o Felipe Dávila, ele falou de tudo, menos do brasileiro. Ele falou do empresário, do empreendedor, do futuro, da privatização, da estrada, mas ele não falou do Brasil. É impressionante. Ele não foi lá para o voto, né? Ele não foi para o voto. Ele foi para lá para falar do que ele acha importante. Né? É isso. Eu acho... Deixa eu passar para o Haroldo, só para a gente rodar aqui. Vai, Haroldo. Não, eu acho que a gente... esse formato de debate foi muito moldado pela TV comercial, né? Pelos horários, os intervalos, etc., que é uma estrutura que está totalmente... Eu acho que ele nem é tão comercial, porque ele ficou longo, né? Com a coisa... Ficou longo e foi deteriorando a qualidade do debate. Porque a réplica... Teve até aquelas tentativas de imitar a TV americana, tipo, no segundo turno, talvez a gente volte a ver isso, as pessoas andando numa arena, uma coisa... constrangedora e claro, é uma coisa, é um show, um espetáculo cinematográfico, né? Um espetáculo audiovisual. Agora, mas uma parte do problema, aí o Janones e o Ricardo Salles... Você viu o Marco Aurélio apartando a briga, Lênio? Eu vi. E é muito interessante, né? Porque o Lula, ele não fez a menção expressa ao Ricardo Salles, mas o Ricardo Salles é do Novo, né? O Luiz Felipe Dávila puxando o assunto do meio ambiente, e a maior expressão depois do Novo é o Ricardo Salles, né? O da boiada. Mas voltando, a questão do debate, ela foi montada, foi um processo dos últimos 30 anos, em que se foi construindo uma série de regras que, na prática, desmontam a ideia do debate. Agora, tem uma outra coisa que veio junto, que alimenta esse problema, que é a falta de compromisso democrático, né, das partes. Conforme a democracia foi deteriorando, os debates também foram piorando. Não é uma questão só formal. É um acordo que não existe mais entre os candidatos, principalmente entre os irresponsáveis com a democracia brasileira, de poder falar o que querem. O que o Bolsonaro fez já tinha sido feito pelo Aécio, né? Claro que em outra escala, mas o caminho estava pavimentado, né? Então, a gente reconstruir a forma do debate é importante para reconstruir a democracia, mas também a gente só vai ter o esforço democrático também vai conduzir a novas formas mais democráticas de debate. Eu acho que você tem razão, acho que a gente tem que tentar preparar um debate nosso. Não sei se para essa eleição a gente vai conseguir, mas eu acho que a gente E outra coisa, a minha bateria está acabando aqui, e outra coisa, a Simone Tebet pode se comprometer galhardamente a dizer que vai botar 50% de mulheres, etc, etc. O candidato que pode ganhar a eleição, ele disser isso, não é tão simples assim. O Lula foi muito criticado no próprio Prerrot, Conde, por ele ter respondido do modo que respondeu. Mas o Lula pode ser o presidente, não é tão simples assim isso, não é, Álvaro, Haroldo e Nassif? Não é simples assim, sabe? Mas veja como é difícil ser candidato. Veja como é difícil. Quer dizer, de um lado você tem os fatores exógenos, que são as regras de um debate ultrapassado, etc. De dentro você tem os fatores endógenos, que são difíceis de responder, porque você tem... O Lula tem grande chance de ser o presidente da República, e eu acho que não pode nem naturalizar a impossibilidade, tem que naturalizar a possibilidade. E quando ele responde, olha, eu vou ver, eu não posso prometer, mas evidente, não é tão simples. A Simone pode dizer, inclusive, que a metade será índio, de indígenas, não há problema, ela não vai ganhar. Então tem que pensar um pouco nisso. Eu não sei o que vocês pensam disso. Veja como não é fácil.
Eu falei que tinha umas chapas fantasmas da escola e o pessoal prometia o que queria. Cerveja no bebedouro, campeonato de pau de sebo, que ia triplicar a biblioteca. E é o que a Simone Tebet está fazendo. Ela está assinando que vai triplicar o orçamento daquilo, aumentar salário, que o Bolsa Família vai ser de R$10 mil. E ela pode. Se algum pode, dia ela tiver mas também chance... não traz muita consequência, porque o Ciro fez isso em 2018 e não levou a lugar nenhum, né, também. Então... E isso é um pouco aquela coisa demagógica das antigas também, né? A gente lembra das campanhas do Maluf. O Maluf não fazia isso, mas tinha muita promessa, né? Tinha muita essa coisa também. Isso é um gênero consagrado. Nassif, amarra tudo aí pra gente e vamos seguir o barco. Ô, Lênio, se o seu celular acabar, você quer... Candidato Lênio, sorteia 1 minuto para as considerações. Eu quero direito de resposta. Meu nome é Lênio. Outro dia alguém colocou no Twitter que eu fui esmagado por aquele que falava, esse que falava rapidinho, que eu nunca vi na vida. Como é que chama lá? O Enéas. Bom, eu acho que a conclusão geral aí do nosso debate é que você pega quem ganhou e quem perdeu. Ganhou e perdeu por conta de quê? Por conta da maneira como se expressou, por conta da resposta rápida aqui, ou por conta... Então, isso aí, para a escolha de um presidente da República, é furado, né? Então, eu acho que, não sei, parece que é quase um consenso aqui de que esse modelo de debate está totalmente superado, mais ainda pela falta de um conjunto de agências de checagem aí para poder... Fez até parecer a entrevista do Jornal Nacional boa, né? Pois é. Isso, William Bonner, Renata Vasconcelos. Boa. Verdade. Então, e daí fica uma coisa maluca, porque você vai pelo Twitter, então se o cara dá uma resposta, pronto, está liquidada, a eleição está liquidada para um lado, se o outro cara dá uma resposta, está liquidada para o outro. Então fica uma simplificação, fica toda essa complexidade da política, das disputas e das propostas, reduzida a um momento em que se o cara der uma engasgada aqui, ele perdeu a eleição na visão imediatista das pessoas. Né? Eu acho que esse tipo de debate tende a desaparecer. Viu? Candidato Haroldo, Cerávolo, Cereza, o senhor tem 1 minuto o direito de resposta. Eu queria agradecer a prerrogativa, ao pool da democracia. Não, eu acho que a gente o tom do debate me pareceu mais interessante, no geral. Não estou analisando cada uma das personagens envolvidas, mas o tom geral me mostrou que tem mais espaço para discutir as políticas seriamente. Então, isso não é ruim para quem tem proposta, para quem tem grupo político, para ter. Então, eu acho que, em linhas gerais, foi bom para a candidatura Lula, ainda que a gente vá ver a repercussão disso nas redes sociais bem mesmo amanhã. Mas eu, mesmo em respostas como aquela que eu comentei da Soraya, a gente percebe que o espaço para malandragem está se reduzindo, e isso é bom. Agora, é suficiente? Não sei. Né? A resposta da Soraya para o fundo eleitoral me parece ser muito interessante de como as coisas vão caminhar daqui para frente. Né? É uma coisa lateral, não é o centro do debate, mas mostra isso. E eu acho que o Lula teve uma postura boa, bacana, mas ele não teve o brilhantismo que ele teve no Jornal Nacional de sintetizar. As regras atrapalham. As regras do Jornal Nacional desta vez estavam melhores para ele. Estavam melhores. Candidato Álvaro de Azevedo. Olha, eu penso o seguinte, que a gente tem que reduzir a complexidade para poder analisar esse cenário. E reduzir a complexidade significa afastar exatamente quem? Simone Tebet, imposto único, o personalité lá da conta do aplicativo, esses candidatos que são folclóricos, tipo o Cabo Daciolo. Eu senti falta do Levi Fidelis. O Cabo Daciolo que ganhou força na eleição passada e virou presidente da República. Então, a gente tem que analisar essas duas forças. Lula e Bolsonaro. Bolsonaro precisou mentir muito para construir um fantasma chamado Lula e PT. E eu penso que todos os folclóricos, mais o Lula, não precisaram se esforçar muito para mostrar o lixo que o Brasil está. Mas ainda assim, está muito distante
da realidade que esse Brasil passa. A gente está muito distante do que esse debate falou. O que foi dito nesse debate hoje não chega a 10% do péssimo Brasil que nós estamos. E penso que todos ali tingiram um texto com a tinta do eufemismo para poder aliviar para o Bolsonaro, por incrível que pareça. Mas mesmo aliviando, e com as mentiras do Bolsonaro, o Brasil de Bolsonaro, com essa verdade reduzida, é muito pior do que com as mentiras que foram ditas a respeito do Lula. Por conta disso, eu consigo ver que o Lula tem uma ligeira vantagem no resultado final e temos que aguardar como vai ser o desdobramento dessa mentira e dos tiozão do Zap. Gente, tem muito tiozão do Zap hoje aqui, hein, Conde? Tá demais, você está acompanhando? Tá demais. Eles estão bombando mesmo, hein? Eles O Bolsonaro jantou o presidiário, estão falando só isso, né? Ô, Lênio, você pediu o direito de resposta e aqui a comissão julgadora não autorizou. E eu acato. Você acata. Gente, obrigado a todo mundo. Tô brincando, viu? Se você quiser falar. Obrigado a todos que acompanharam aqui. 4h30 de transmissão aqui. Obrigado, Nassif, Álvaro, brilhante, legal. Haroldo, prazer imenso. Salve o Brasil. E a gente volta amanhã na Maratona da Vida. Valeu. Isso aí, pessoal. Valeu.